Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo hoje aqui para vocês a respeito de um bate-papo que eu tive no Facebook, num grupo de pintores, onde uma pessoa fez uma abordagem que eu não concordei, algumas pessoas também não concordaram, e eu vou ler essa questão para vocês. Antes de mais nada, o vídeo de hoje eu tô colocando pra gente poder falar um pouquinho sobre o atendimento ao cliente, tá? Que é muito importante, independente se você é lojista ou se você é um prestador de serviços, independente, você precisa ter um bom atendimento. E aí eu vou ler para vocês o que este profissional colocou no grupo, tá? Ele postou uma foto com alguns produtos que ele vai utilizar para fazer uma pintura, né? E disse o seguinte texto: nunca deixe o cliente escolher o material que você vai trabalhar. É você que escolhe. Bom, dito isto, eu vim aqui colocar minha opinião a respeito do assunto, né? Eu acredito que, independente da situação, nós temos que ter empatia pelo nosso cliente, certo? Não estou dizendo aqui que um vendedor ou um atendente, ele deve interferir no que já foi acordado entre as partes, ou seja, entre o profissional que vai realizar o trabalho e o cliente. Se o profissional propôs marca X e o cliente está disposto a pagar por isso, ótimo, né? Agora, quando o cliente, que foi o que eu expus no nosso bate-papo, lá na nossa discussão saudável, que também é muito importante falar isso, que foi uma discussão saudável, tá? Às vezes o cliente, ele realmente não sabe o que utilizar e ele vai, logicamente, acreditar naquilo que o profissional está passando para ele, né? E muitas vezes a gente recebe cliente lá na loja incomodado. Incomodado em que sentido? O pintor indicou X material. Quando ele começa a fazer a procura por esse material, que ele começa a consultar preço, fazer orçamento, ele começa a ficar desesperado, porque está completamente fora do orçamento que ele tinha planejado para compra de material. Então, ele tem um orçamento X para compra de material e ele tem um orçamento Y para fazer o pagamento do profissional pela prestação de serviços. E aí o pintor não deu nenhuma alternativa para esse cliente, tem que ser esse e acabou. E é com isso que eu não concordo, né? A gente tem que ser flexível, a gente tem que empatia é se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar de outra pessoa, naquela situação que a pessoa está passando. E a gente, como profissional, a gente precisa ter essa empatia com o nosso cliente. Existe sim a marca XYZ. Na questão de pintura, existe Pelabra Fati, né? A linha Premium, a linha Standard e a linha Econômica. Todas essas linhas têm as suas qualidades, todas essas linhas têm o seu tempo de durabilidade, a sua vida útil, tem as suas características e tem os seus preços, né? Cada uma dessas linhas é indicado para um tipo de ambiente, como todos sabem, né? E o cliente, muitas das vezes, não sabe dessa informação. Ele precisa, então, pessoal, isso aí já é uma dica para quem é profissional, ele precisa ser orientado para que ele não se sinta lesado, né? Às vezes você quer trabalhar com uma linha premium e o cliente não tem a condição de pagar pela linha premium, mas aí você pode oferecer a linha standard. Mas nesse caso que eu li, o cliente não ofereceu uma linha standard, ele pediu tudo premium. Ok, se o cliente comprou a ideia, decidiu pagar, ótimo para os dois, né? Quem não quer ter um produto de qualidade dentro de casa? Não é essa a questão. A questão que eu quis abordar é a empatia, é você não usar do poder, né, de conhecimento que você tem para convencer um cliente que só a linha premium ou que só X marca é a boa, certo? Eu vou citar aqui um exemplo que eu passei na loja, que é o seguinte, isso para demonstrar a questão do atendimento, tá, gente? Então, o cliente entrou lá e ele me pediu, ele me veio com a seguinte informação: eu quero um
bate-pedra de galão na cor branca, porque eu vou passar na laje, porque eu estou com problema de infiltração. Ok. Qual que é a minha empatia nesse caso? Sim, senhor, eu tenho. É este produto aqui. Mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Não, é só isso. Ok. Cliente paga, vai embora, as duas partes estão satisfeitas, certo? Porque o cliente me abordou já com tudo pronto, ele já sabia o que ele queria, na quantidade que ele queria, na cor que ele queria, e certo que aquele produto serve para o que ele vai utilizar. Quem sou eu para falar que não vai dar certo? Se ele já veio com essa informação. Então, ali, o meu posicionamento de atendimento é o quê? É dar o atendimento que o cliente veio buscar. E aí, tem uma outra situação com esse mesmo produto, bate-pedra, né? Que o cliente, ele veio me abordar da seguinte forma: olha, o pedreiro que vai tá fazendo lá, arrumando minha casa, eu preciso resolver um problema de infiltração e ele pediu para eu comprar o bate-pedra. Mas eu tava lendo que o bate-pedra, ele não serve para impermeabilização, né? Vocês falam o quê? Vocês indicam realmente o bate-pedra ou vocês têm um produto para impermeabilização? Daí, veja bem, nós temos então aí um outro tipo de atendimento. O cliente veio me abordar, me pedindo uma orientação a respeito do produto que o profissional indicou para ele. E aí, a minha obrigação, sim, tá? É dizer para o cliente, atender o meu cliente, atender a expectativa dele naquilo que ele está me perguntando, ok? Então, só para a gente abordar rapidamente o tema, o que é o bate-pedra? Eu vou ler para vocês. Indicado para proteção das partes inferiores de veículos, chassis, paralamas e saias dianteiras e traseiras, contração da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Este produto minimiza ruídos quando aplicado em partes internas de portas, laterais, capô, porta-malas e assoalho. Bom, vejam bem, o próprio fabricante coloca para que serve o produto. E aí vem um profissional e vai pegar esse produto para colocar num outro lugar que não tem nada a ver. Então, se o produto é para proteger em áreas internas, qual a garantia, qual a qualidade de serviço que ele vai prestar e a garantia que ele vai dar para o cliente dele de que o bate-pedra vai resistir, ficar exposto numa laje recebendo os raios UVs, chuva constante. A laje foi feita, eu tô falando isso com propriedade, pessoal, porque a gente também trabalha com impermeabilização civil, tá? E impermeabilização civil, quando a gente vai impermeabilizar, por exemplo, uma laje, a gente não pode chegar lá simplesmente e impermeabilizar a laje. A laje tem que estar limpa, a laje tem que estar com os ralos chumbados, a laje tem que estar com as caídas corretas para os ralos, para dispensar essa água. A laje não pode estar trincada ou com buraco, se tiver, tem que ser feita uma regularização. Depois disso, vem o primer, vem tela, vem impermeabilizante. Se essa laje tiver circulação de pessoas, tem que ter uma proteção mecânica, ela não vai poder ficar exposta ao tempo. Se for uma laje que não tem circulação de pessoas, ela pode ficar exposta ao tempo sem proteção mecânica. Existem N produtos com N qualidades, com N garantias, com N tempos de duração, e é disso que eu tô falando. É o cliente estar a par destas informações, saber o que o profissional vai utilizar, para que ele assim se sinta seguro, e o cliente se sentindo seguro, ele pode indicar o seu serviço para outras pessoas. Ele pode falar muito bem, ele pode acessar suas redes sociais, te marcar, colocar fotos. Isso quando o cliente se sente seguro, se sente munido de informação. E informação, pessoal, nunca é demais. Então, assim, o que eu quis dizer em tudo isso, na postagem aí desse profissional, é que nós, como profissionais, nós temos que ter empatia pelo nosso cliente. Nós temos que saber atender bem o nosso cliente dentro daquilo que ele veio buscar. Então, no primeiro exemplo que eu dei, o cliente ele veio já certo de buscar um produto, ele me deu o nome, me deu a quantidade que ele precisava, a cor, e ele já me disse o que ele ia fazer. Então, simplesmente, o meu papel ali era vender. As duas partes ficaram satisfeitas, porque o cliente encontrou o que ele estava procurando e eu consegui vender o meu produto. Ótimo, todo mundo ficou feliz. No outro caso,
o cliente ele já veio com dúvida, ele já veio procurar uma informação, ele já tinha lido sobre o que o pedreiro tinha passado para ele, e ele viu que não tinha nada a ver. Agora, se apareceu uma pessoa no YouTube que postou que bate pedra, serve para laje, e o produto começou a dar certo, bônus para a empresa. A empresa, então, vai correr atrás de fazer os testes e começar a divulgar que este produto está aprovado pela empresa e que ele tem todas as características que vão resolver um problema de infiltração, certo? Então, esse daqui foi um vídeo que eu quis compartilhar com vocês, porque eu trabalho com atendimento ao cliente, né? Lá na loja eu que faço toda a parte de atendimento, principalmente telefone, quando se diz respeito a impermeabilização civil, né? Eu trabalho na empresa Salles, já tem um pouco mais de 10 anos que eu trabalho com eles, né? A empresa em si já tem quase, esse ano vai fazer 29 anos, ok? Eu vou deixar aí para vocês as redes sociais, vou deixar para vocês o nosso site, e eu quis apenas colocar isso porque, assim, o atendimento, o bom atendimento, pessoal, é tudo, né? É a mesma coisa que você impor para uma pessoa que, por exemplo, o único feijão bom é o feijão da Camil. Se ela não comer esse feijão, não vai ser bom. Então, o feijão que caldo, sei lá, ou qualquer outra marca que seja, não vai ser bom para ela. Mas e a pessoa que não pode comprar o Camil? Ela vai ficar então sem comer o feijão, porque o único feijão que é bom é o Camil. Não, gente. A gente tem que mostrar alternativas para o cliente. O que a gente não pode é perder o cliente, a gente não pode afrontar o cliente, a gente não pode dizer para o cliente que nós somos os donos da razão, mesmo sabendo que nós, profissionais, temos a capacidade para executarmos tal serviço, que nós sabemos os passo a passos, que já levamos aí na cabeça, que já fizemos coisas erradas, que aprendemos com os nossos erros, mas essas informações, elas têm que ser passadas para o cliente de uma forma branda, de uma forma amorosa, certo? Porque esse cliente, ele pode demorar até um bom tempo para te procurar novamente. Não é verdade? Porque quando um cliente pinta uma casa, troca um piso, vai fazer uma impermeabilização, ele não é um cliente do dia a dia igual ao mercado, que o cliente vai no mercado toda vez, 3, 4 vezes por semana, mas ele é um cliente que pode indicar outra pessoa, que essa pessoa pode indicar outra pessoa, e isso se torna uma cadeia, né? Por isso que eu vim aqui só ressaltar que, por favor, vocês atendam os seus clientes de uma forma mais empática, com paciência, né? Dando as possibilidades, por exemplo, a questão das tintas, prêmio, standard e econômica. Tem aquele cliente que tem, por exemplo, uma casa de aluguel, onde ele vai alugar, ele precisa pintar a casa porque o antigo inquilino saiu da casa, ele precisa pintar para poder alugar novamente. Esse tipo de cliente, geralmente, ele não vem procurar por uma tinta cara, né? E nem uma tinta que seja, que solte fogos de artifício. Ele vem procurar uma tinta, geralmente na cor branca, que vai fazer uma limpeza nas paredes. E aí eu te pergunto, você vai falar para ele assim, não, a melhor tinta é a tinta Premium, que custa R$400. Essa daqui que eu vendo na loja de R$139 ou de R$80, que seja, ela não serve. Não, você tem que informar o cliente o pós e o contra. O que o cliente está procurando, né? Qual que é a intenção do cliente? Às vezes é o inverso, às vezes a pessoa que está deixando a casa de aluguel, ela precisa pintar a casa para entregar a casa conforme ela pegou. Ela não vai procurar uma tinta de R$200, R$300. Ela não vai, entendeu? Então as pessoas, o nosso cliente, ele precisa estar munido de informação, tá? Não existe a tinta boa e a tinta ruim, existe a tinta que atende a necessidade específica de cada cliente, ok? A gente sabe que existem empresas excelentes e a gente sabe que existem pessoas que produzem produtos, mas para enganar as pessoas, que é pura água, a gente sabe disso, né? E a pessoa que vende esses produtos também aí não tem empatia nenhuma para com o seu cliente, né? Então, o que eu queria abordar com vocês é realmente esta questão do atendimento, tá bom?
E é isso, tá bom?